Eita! Vamos dar hoje início à análise das 60 melhores partidas de ficha. E vou começar Fischer versus Shelwyn James, tá? E Fischer tinha 14 anos quando começou essa partida. Foi no dia 2 de setembro de 1957 que Fischer começou a caminhada para o Campeonato Mundial de Xadrez de 1972. As análises que eu vou trazer aqui são análises modernas e a visão que Fischer teria naquele momento, mas você tem que observar que nessa época Fischer só tinha 14 anos, mesmo dando lances geniais, como teve lances que ele simplesmente queria fazer uma posição básica e forte para poder chegar ao final e poder ganhar a partida. Teve muitos momentos, tá certo, que um jogador respeitou o outro. James Shelwyn era um mestre internacional na época, de 2.300 pontos, 2.200 pontos, mais ou menos esse nível, que naquela época, traduzindo a nível de hoje, né, o Fischer tinha 1.900 e ele tinha 2.100, 2.200 pontos, né? Mais ou menos assim. A força seria de 100 pontos de diferença, fazendo aí uma breve análise. Vamos à partida, tá? A partida é uma siciliana, tá? Aonde ele converte a siciliana, né, ou tenta converter no terceiro lance a uma Índia do Rei de brancas, de cores trocadas. Então Fischer tinha mania, quando foi entrevistado, de colocar alguns slogans, alguns chamamentos sobre cada partida, como fosse uma ordem do dia, como você tivesse de lembrar a partida, não é? E não a partida daquele dia, daquele ano. Então ele criou esses pequenos slogans, né? Essa mesmo tinha o slogan Too Little, Too Late, e traduzido fica muito pouco, muito tarde. Isso quer dizer o seguinte, que ele deveria ter ter avançado mais nas suas características, e ele retardou, né? Mas antes tarde do que nunca. Então é mais ou menos isso que ele quis dizer. Então E4, C5, cavalo F3, E6, e agora Fischer tem vários potenciais aí, tá certo? Bispo E2 para roque, tem B3 para desalojar o bispo, tá? D4 para atacar o centro. Mas Fischer comete a primeira imprecisão, não é erro, é imprecisão. Por quê? Porque dentro de uma partida, né, de interzonal, Fischer quer fazer pontos para poder começar a crescer no rating. Precisava disso. Então ele começa a criar seu próprio dinamismo nas peças. Então ele joga D3, tá? Então isso com certeza iguala, tá certo? Naturalmente. Como é que iguala? Iguala com D5, toma D5, toma D5, D4 e cavalo C6. E aí sai numa situação de Panov, tá? Sai na situação de Panov, aquela
situação da Carol Campa 9, mas essa situação, só que o preto tá com um lance a mais, né? Tá com um lance a mais, tá? Porque tá prestes à cravatura, né? E a dama ainda tem que passar para o lado da dama para poder ter um contrajogo, e o peão simplesmente impede. Então, nessa situação é 4, C5, cavalo F3, E6, D3, cavalo C6, né? Nessa situação, o preto perdeu a oportunidade de estar um pouco melhor. Perdeu, né? Então, vai contando aí. Aí agora, cavalo C6, G3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7, roque. Veja, agora vamos falar de ficha. Antes do roque, era um menino de 14 anos na época. Então veja, precisava pontuar, era um mestre internacional. Então todos esses fatores faz com que ficha jogue o mais seguro possível. Mas aqui nesse posicionamento vai passar o momento que ficha poderia ficar melhor na partida. Como? Então vamos lá. E5, ataca o cavalo. Cavalo G4, ataca o peão. Dama E2, D6. Agora faz um princípio, né? É o princípio do contato do peão. E o branco não pode ficar sustentando a vida toda. Então D toma. Aí bispo D6. Bispo D6, roque. Tira o rei do centro. Cavalo A3, esse é muito interessante. Por quê? Porque saiu pela pior casa, mas é o seguinte, ficha quer controlar a casa C4 imediatamente e a casa B5, tá? Essas duas casas, muito distante de sair e jogar o cavalo em D2, além de proibir, porque essa mensagem aqui, tá? Esse tipo de estrutura de cavalo, bispo, torre, nós já vimos de negras no peão da dama. Então é um problema, de vez de ser uma solução, vira um problema. O bispo de C1 vira um problema. E outra, um cavalo em D2 ele não atinge as duas casas, só atinge uma, tá? Só atinge uma. O cavalo em C3 ele só atinge uma, que pode ser facilmente controlado. E o cavalo em A3 ele tem duas opções, porque se você controlar B5 ele joga C4. Então o que é que acontece? O cavalo joga em A3, o bispo se antecipa, bispo C7, e o bispo ataca a dama, tá? Bispo ataca a dama. E nesse posicionamento você tem que ter em mente o seguinte: quanto mais você mexe na estrutura de peões, mais fraquezas e mais pontos débeis vão aparecer na partida. Lembrando, gente, que isso aqui é uma partida pensada. Isso aqui é uma partida de quase 4 horas e meia e poderia ter suspensão da partida. Então é o seguinte, você quando está jogando partidas nesse nível, nesse teor desse nível, você deve mexer no peão o menos possível, tá? Você não deve mexer na cadeia. Então, um exemplo, se um capivara aqui joga F6, tá ok? Se o capivara joga F6, que eu não aconselho, o bispo vinha para D2, bispo D7. Observe que agora você tem um problema, né? Você tem um verdadeiro problema. F6, bispo D2, bispo D7 e torre de F é 1. E torre de F é 1. E agora é tudo em cima do problema. Tudo em cima do problema. Aí você diz, não, aí eu soluciono o problema empurrando. Sim, mas esse cavalo aqui
não vai ter para onde ir depois que eu jogo aqui, o cavalo vai lá, ó. E agora pode ser capturado. E agora esse par de peões aqui é muito inferior para uma partida pensada. Então você tem que ter o retorno, tá, da alegria dos peões, tá bom? Tem que ter o retorno da alegria dos peões. Então, voltando à situação primordial, tá, da partida. Ficha jogou E4, Shell em C5, cavalo F3, E6, já comentamos sobre D3, cavalo C6, G3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7, roque. E a gente vai passar, né, roque, e agora a ficha perdeu a oportunidade de jogar E5, cavalo G5, dama E2, D6, toma D6, bispo D6, tá? Roque novamente, né? Roque novamente, e cavalo A3, bispo C7, bispo G5, bispo G7, bispo G5, e agora cavalo F6. Pessoalmente eu não gosto desse lance, porque vejam, você auto se crava, né? Mas é uma questão de pedágio, né? Vou dizer assim, porque é um pagamento. É melhor você se cravar e ter a possibilidade de você assustar o bicho posteriormente e ele ter que voltar, porque ele não vai poder jogar aqui, tá? Porque senão ele vai perder uma peça. Então ele auto se crava para não pontuar em cima da cadeia de peão. E essa estrutura não pode ser colocada à prova, porque vai começar a degringolar, né? Então você não mexe na cadeia, é um dos princípios. Então ele volta o cavalo F6, que é o melhor, cavalo B5, ataca o bispo, e aí ele tem duas espécies, duas coisas: ou ele vai para B8 e acabou a torre, ou ele vai para B6, tá? Vai para B6 e deixa a casa D6 para o domínio do cavalo, mesmo sabendo que vai dar o toque Minerva para o cavalo sair. Mas se jogar em B6, certo? Ele vai jogar cavalo E5, aí cavalo E5, cavalo versus cavalo e dama versus cavalo, põe pressão em cima do cavalo F6. Aí vai ter problema, que quando ele dá o toque Minerva, o cavalo sai para a melhor casa, e agora a pressão em cima do cavalo é terrível. Não vai poder jogar H6 porque vai trocar tudo, e vai trocar tudo do mesmo jeito. E o bispo tá de cara de palhaço lá do outro lado, na ala da dama, onde deveria estar em E7 protegendo o cavalo, tá certo? Então veja, tem coisas que a pessoa deve evitar. Então nessa situação, né? O Fischer, com 14 anos, não queria entrar no palco de aranha, não queria. Tá jogando contra o mestre internacional, tá jogando o mestre internacional, tá jogando contra o mestre internacional, entendeu? Tá jogando contra o mestre internacional e provavelmente, né? Provavelmente tudo isso é pontualizado em cima de pequenos erros. Então Fischer não queria errar. E4, mesmo sabe, com 14 anos, Fischer queria jogar seguro. Então E4, C5, E4, C5, cavalo F3, E6, D3, cavalo C6, G3, F6, G2, bispo E7, roque e roque. Então o Fischer queria jogar, não queria jogar E5, cavalo G5, dama E2, D6, tomou, peão tomou, roque,
né? Roque e roque, né? E cavalo A3. E agora esse cavalo A3 faz com que esse simples gesto, bispo C7, seja um pequeno erro estratégico, porque ele deveria jogar onde? Jogar em bispo E7, para evitar o salto do bispo, né? Esse bispão aqui entrar em jogo e demorar, entrar em jogo jogando em D2, mas demorado. Então esse cavalo aqui, com essa ameaça em C4, com essa ameaça em B5, tá? O negro comete um deslize, um pequeno deslize em bispo C7. Esse pequeno deslize faz com que bispo jogue em G5. Cavalo volta, ataca o bispo e agora o bispo não vai para B6. Eu já analisei. Bispo vai para D8. Bispo indo para B8. E agora, adoro esse lance. Cavalo D2. Além de visualizar as duas casas do centro, que provavelmente esse cavalo vai dominar, ele dá vida ao bispo de G2. Ele dá a vida ao bispo de G2. Então, senhores, e ele não atrapalha ninguém, porque existe a casa E3 para o bispo retornar, se for o caso. E o bispo virou o quê? Virou a espada de He-Man. Porque aqui, ó, essa situação H1, A8, ele domina. Enquanto esse palhaço aqui, o bispo C8, não está fazendo porcaria nenhuma. Então o cavalo de D2, excelente lance. E agora, ó, H6. Vou lhe dar uma dica, senhores. Isso aqui é um erro estratégico, tá? Por quê? Você só faz o bispo sair quando você tiver uma defesa decente para o cavalo. Agora tudo vai ser indecente, porque vai estar tudo, tá certo, dobrado. E os peões da ala da dama, que serão dobrados, serão verdadeiros, vamos dizer assim, pontos de apoio para os cavalos. E os bispos que estão na última casa, eles estão vulneráveis. Certo que eles são melhores que o cavalo, mesmo sendo os piores, porque tem que ter cuidado. Mas o cavalo vai trocar com o bispo e vai levar o peão dobrado. Então, bispo H6. Então, o preto estrategicamente não cuidou, não é, dessa situação. Deveria ter cuidado. De vez de jogar H6, não já está cravado mesmo? Deixa aí. Você cuida do outro cavalo. Bispo D2. Deveria ter cuidado do outro cavalo e desenvolver o bispo, né? Mas não. Aí eu chamou, isso é chamado agonia do capivara. Ah, não aguento mais não. Eu torno a dizer, xadrez pensado é um xadrez de pressão, tá? É pressionar você na parede, é uma luta de boxe, você tá no canto do corner, tá sendo massacrado, mas você tem que aguentar os murros, porque se você não aguentar, porra, foi isso que aconteceu. Colocou H6 na análise e agora, ó, simplicidade, bispo toma, peão toma, bicho toma cavalo, não vai poder tomar, né? Aí, ó, vai jogar dama toma e o cavalo, ó, na melhor casa. E agora, quem segura esse salto para capturar? Porque qual é a ameaça? Salta, defende, salta, defende, ataca. Acabou-se. Vai trocar. De vez ele não vai comer aqui não. Ele vai comer aqui, vai tomar e vai colocar o cavalo lá. Ele quer trocar logo tudo. Entendeu? Ele quer trocar logo tudo. E se não tomar, vai ficar escravo do segundo peão. Essa é a intenção. Então, esse posicionamento aqui é perdedor, né? Então o Fischer, logicamente que são 10, 12 lances, e o pequeno Fischer não queria entrar, como nós dissemos, em camisa de 7 varas. Não queria, né? Lógico, né? O garotão lá, recém-campeão dos Estados Unidos, né? Dando cacete em todo mundo, não queria decepcionar os seus fãs. É razoável, né?
E4, C5, cavalo F3, E6, D6, cavalo C6, G3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7 e o Fischer convoca o roque. O cara não é nada besta, vai tirar o rei do centro. Vai tirar o rei do centro. E agora vem a parte técnica da coisa. Novamente, o Fischer tinha cavalo A3, cavalo C4 e cavalo E3. E aí, o Fischer, ele desenvolve um pensamento em ter os cavalos no centro para colocar na casa C4. E ele achava que colocando o cavalo em A3, tá? O cavalo em A3, ele estaria cometendo um erro técnico, mas só que ele cometeu o erro técnico jogando o cavalo de B, D2, porque essa estrutura, ó, que apareceu é a estrutura da Índia do rei, desculpe, é a estrutura da Índia da dama, tá? Agora só que de negras, desse lado de cá. Ó, se você olhar aqui, tá uma réplica, ó, a torre em A, o bispo de C8. E esse bispo não vale o que o gato enterra, porque tá tampado, tá tampado, tá? E agora o Fischer acabou de tampar. Então, quando você tampa provisoriamente, é um erro tático. Quando você tem as suas próprias peças naturalmente tampando, é um erro estratégico. Você está demonstrando que você está atrasando o desenvolvimento, que é uma das técnicas que o Fischer usava. Ele tentava retardar o tempo que o negro teria que de desenvolver. Então essa técnica, você vai olhar aqui nessa partida sobre isso, tá? Com alguns desfechos. Então, o cavalo de BD2, né? E agora, o preto deveria ter jogado D5. D5, liberar o bispo, tá? Liberar o bispo. Então seria D5, torre E1, H6, E5, atacando o cavalo, cavalo de F, D7, A5, para não expandir a ala da dama, A4, tá? Para também não expandir a ala da dama e também frear, porque senão acaba esse peão chegando em A6, né? Então ele também faz a proteção da ala da dama, tá? E quando ele joga A5, né? A5, aí cavalo F1, né? Cavalo F1, tá certo? E o cavalo F1, dando testemunha que o branco está um pouco melhor, tá? Então essa situação, tá? Essa situação, cavalo BD2 daria D5, torre E1, H6, E5, FD7, cavalo F1 também, se você quiser de imediato, outra linha, A5, A4, não podendo expandir, dama C7, que é o peão, não dou, dama C2, cavalo D4, agora Fischer aqui, o pensamento de Fischer aqui, para contra um mestre internacional, ele tem uma armadilha aqui nessa situação para empatar a partida. Cavalo versus cavalo, peão versus cavalo, e a armadilha é essa, ó. Bispo D2 para dar o peão de C2 e empatar a partida, tá certo? Isso é análise, pessoal. Dama C2, e aí esse posicionamento é empate, porque joga B4, C toma e torre na cara, e aonde a dama for, vai levar cheque na cara. For aqui, cheque na cara, for aqui, cheque na cara, for aqui, cheque na cara. Então aqui tá empate, né? Vai ficar nesse triângulo aqui, nesse triângulo amoroso, tá? Esse looping, e vai empatar a partida. Mas só que essa situação não foi convocada, né? Essa situação não foi convocada, tá?
não foi convocada. Por quê? Porque Fischer, como sempre, queria pontuar, repetindo, queria pontuar e vai vagarosamente conquistando seu lugar, tá certo? E4, C5, cavalo F3, E6, D3, cavalo C6, G3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7, roque, tá? Roque, cavalo de BD2, um erro tático, né? Aí agora vem o que diz o livro. Torre B8. Presta bem atenção. O livro faz uma ressalva sobre esse pequeno deslize de Shellman. E ele pensa que jogou como se estivesse jogando contra um super grande mestre. Diz aí, diz a sintonia do livro. Torre B8, né? Shellman moveu a torre com a pontinha do dedo, como se fosse para ressaltar a agudez desse inusitado movimento. Brincadeira, bicho, brincadeira. Esse movimento, né? Esse movimento, ele apoia, né? A expansão. Só apoia a expansão. Mas só que o branco vai chegar primeiro no centro. Porque existe uma técnica de Smilov que quando você ataca na ala, você ataca no centro, tá? Essa é a técnica. Você está ganhando espaço e eu estou ganhando solidez, tá certo? Tem que haver uma compensação. Agora, as pessoas que não têm noção de xadrez, tá certo? Fica jogando xadrez pensado no sentido. Aí joga na ala, aí joga na ala. Vai levar uma bombada. Vai levar uma bombada. Por quê? Porque você está quebrando os princípios que norteiam o meu jogo, minha gente. Os princípios que norteiam o meu jogo. E um dos princípios que norteia o meu jogo é o seguinte: se o adversário está preparando um ataque na ala, de duas umas, o contra-jogo é no centro. Você, mas eu não tenho contra-jogo. Isso é sinal que você está inferior, tá? Porque aí você vai ter que fazer lances profiláticos. Você não vai levar um bocado de chumbo, B5, A5, B4 e A4 e dominar a ala e ficar olhando feito um palhaço. Você não vai fazer, né? Você não vai fazer. Você tem que dar lances que parem, né? Vai ter lances profiláticos. Mas o caso aqui é que Fischer está bem no centro. O centro tá certo? Está muito bem. E uma coisa que Fischer aos 14 anos observou foi o seguinte: que as casas negras, principalmente dessa diagonal H2, B8, surge uma qualidade. Veja, não tem proteção. Se o Fischer disse, se eu coloco o meu bispo em F4, eu vou capturar uma qualidade que está desprotegida. Porque a reação do centro vai ser abrir para colocar essa danada aqui. E o apoio que esse Shellman fez com o dedinho, esse dedinho você sabe para onde vai, né? Vai para o céu, para não dizer outro canto. Então é o seguinte, observando agora, torre em B8, tá certo? Aí Fischer contra-ataca no centro, mete apoio no centro, ó. O alcance passa pelo centro, então ele tá atacando no centro. Torre E1, apoio. D6, e a gente chama isso de cobertura, tá, pessoal? Você vai ver nos teores técnicos do meio jogo a palavra cobertura. O que é cobertura? Você faz uma cortina para proteger do ataque, porque se esse bispo estiver aqui, ele não vai poder ameaçar, porque tem uma cortina e vai poder, né, fechar a porta. Então isso a gente chama isso de cobertura. Aí Fischer vai demonstrar a técnica para que essa cobertura se esvaia, né? Aí Fischer percebendo, né? Fischer percebendo, jogou primeiro C3.
Esse lance profilático, pessoal, é simplesmente para duas coisas. Uma, para não deixar esse garanhão de C6 pular. Beleza? E a outra é o apoio de D4 e o apoio de E5 e vai colocar o D6 para a ponte que caiu. Simplesmente. A cobertura simplesmente vai cair com o apoio de C3. Observe que pensamento profundo que o pequeno Fischer teve nessa partida. Jogou C3 profilático, mas a intenção dessa profilaxia é o apoio em E5 para eliminar D6. E assim, ó, vai ter o campo livre para jogar o bispo atacando a qualidade. Vamos ver se isso é razoável. Então, C3. E agora o preto teve medinho. Jogou B6. Brincadeira. Como é que tu jogas torre B6? Isso aqui chama-se erro clássico no xadrez. Como é que você joga uma torre para empurrar toda a energia em cima da ala e simplesmente você joga B6? Se fosse para jogar B6, eu não precisava, eu simplesmente deixava minha torre em A. Não perdi um lance. Ah, mas tá debaixo do canhão, do bispo de G2. Ora, eu não tenho um bispo. Esse bispo pode jogar em A6, atacando a debilidade e passando o rodo, ou o bispo pode jogar em B7, protegendo o cavalo. Mas nessa ala, ora lá, era para ter jogado nessa situação aqui, era para ter jogado, tá certo? Era para ter jogado B5. Essa era a situação. Jogaria D4, aí jogaria D4, jogaria dama B6. Como eu mesmo disse, o pensamento de Fischer é eliminar a cobertura. E5, eliminando a cobertura. D toma, cavalo toma, tá? Cavalo toma também. Por quê? Porque agora quem está fazendo a cobertura sou eu. Peão toma e agora eu não tenho o ataque, tá? Mas em compensação eu tenho o equilíbrio das minhas peças. Cavalo D7 e agora, ó, A4. Esse é o lance que a gente chama isso de destruir o ataque da minoria. Por quê? O ataque da minoria, pessoal, saibam, se tiver esses três peões, a base sempre é o peão do meio. Esses peões estão lá embaixo, certo? Peão de A7 e o peão de C5. Então o que é que você faz? Mesmo que ele não tenha essa configuração, tá? Você já pode atacar a base, que é justamente o peão entre o peão de A e o peão de C. O peão de B é que deve ser destruído. Poxa, por quê? Porque se ele capturar, vai ficar banguelo, vai ficar o peão isolado, banguelo, e o peão mais que banguelo em A7. Veja a situação, tá? E mas mesmo assim, essa situação você não captura, você espera, você bota o apoio e espera, tá? E você de brancas não captura logo não, vai ter um momento certo. Então voltando à situação, esse seria o equilíbrio da partida. Por isso que jogou B8. Mas parece que nosso amigo Shelwin, né, James Shelwin, achava que poderia enganar um menino de 14 anos. Engana hoje, na bestalhada, mas Bob Fischer, não. Bob Fischer aos 14 anos era um expert em xadrez já. Não está maduro ainda, ele ainda vai amadurecer, mas ele já é um jogador fortíssimo. E4, C5, cavalo F3, E6, D3, cavalo C6, G3, cavalo F6, bispo G2,
bispo E7, roque, né? Cavalo de BD2, torre B8, torre B8, torre E1, D6 e agora o lance brilhante, né? Que merece uma exclamação, C3. Pode colocar, pessoal, se você tiver o livro, né? O lance C3 que foi colocado por Vish é um lance muito bom, tá? É um lance que merece uma admiração. C3, aí ele joga B6, um erro, né? E agora vamos eliminar a cobertura. D4 e agora o bispo que está aqui ancorado deveria ter saído para bispo B7. Deveria. Mas ele fica lá. Veja, Schelling comete o chamado erro estratégico. O que é o erro estratégico? É quando você não desenvolve as peças. Essa seria a oportunidade única de jogar bispo B7, A3, né? Uma profilaxia para jogar B4, né? Então precisa do apoio. A3, B5 e agora isso é uma técnica que eu vou demonstrar aqui que muitos grandes mestres têm, é o chamamento. Por quê? Obriga você a chamar, porque se você não vier, você vai ficar inferior. Cavalo B3 chama, né? Chamou na razão, porque ele quer capturar e vai tirar a cobertura. E quando tirar a cobertura, ele vai passar o bispo. Então ele está chamando o ataque. Aí, ó, C4. E você agora, ó, volta, né? Volta, tá certo? Para o domínio da casa. E agora descaracterizou. Você não tem os peões juntos. Os peões juntos têm mais força que os peões simplesmente colgados e espaçados. Os peões todos juntinhos têm mais força. Então, e agora a casa preta, tá certo? Tá sob domínio do branco. Então, esse seria, mas mesmo assim está estável. Mesmo assim está a posição estável. Então esse posicionamento, tá? Deveria ser bispo B7 e não jogou. Jogou mais uma peça na Cordilheira dos Andes. Essa cordilheira aqui, ó, B8, C7, D6, E5, F4, G3 e H2. E o monstro que vai atacar é esse bispo de Casa Negra. Só está esperando o momento certo. Então, dama C7, E5. Primeiro lance, certo? Primeiro lance, tá certo? Que obriga ao preto fazer alguma coisa. Vejam, vocês devem notar o seguinte: vocês têm que analisar, porque isso aqui é um princípio, o princípio da junção de peças, tá certo? O preto vai cometer um erro clássico porque não obedeceu ao fundamento. O fundamento é o seguinte: se você tem, tá certo, uma junção de peões, tá, atacando simultaneamente, você tem que fazer 3 perguntas. Primeira pergunta: eu só posso capturar se for estritamente necessário para não perder algo. Esse é o primeiro. 2, se não tiver me atacando, eu tenho que reforçar com outro peão. E 3, se eu não posso reforçar o peão atacado, ou o atacado seja, eu tenho que reforçar ao comando de uma peça. Esses 3 fatores. Só que o Schelling, vendo a primeira possibilidade, é uma possibilidade de ataque, ele deveria diminuir, ele deveria jogar peão toma E5, ele deveria jogar esse lance. E quando o cavalo fosse capturado, cavalo em E5, tá? Você jogaria bispo B7, aí bispo toma C6, bispo toma C6,
Cavalo toma C6. Dama toma C6. C toma D5. Não vai fazer de peão, porque vai deixar peões desdentados, né? Vai criar debilidades. Se tomar assim, vai ficar duas debilidades. Bispo toma C5. E agora eu ponho para trocar, porque o perigo da Casa Branca, a dama na Casa Branca nessa diagonal é iminente. Então você tem que trocar, tem que aliviar, tá certo? A pressão nas Casas Brancas, porque o domínio das Casas Brancas do negro é total. Então você é que propõe a troca, porque se ele não trocar, quem vai dominar é você. Então, quando ele capturar, não existe mais o perigo, e o cavalo está bem centralizado e está uma deflexão de empate com o mestre internacional. Essa seria a outra oportunidade, por isso que é tão pouco, né? Ou por muito pouco e muito tarde. Quando for tarde, aí, meu amigo, já foi pro saco. Por isso que a partida tem muito a ver com esse dilema. Muito pouco, muito tarde, a respeito de tranquilidade. Então, esse seria o posicionamento. Só que, meu amigo, somente que o Shelby, tá? comete o equívoco, não segue a regra, né, do princípio dos peões, não segue, ele simplesmente pega a peça e salta para frente sem nenhuma análise. E esse momento aqui, esse posicionamento aqui é perdedor para o preto. Aqui, ó, se o pequeno Fischer, que eu acho que analisou, mas ele teria que analisar no mínimo 12 lances. Para um grande mestre da época é muito. 1957 é muito, tá? Fosse o Miguel Tal, já com seus 32 anos, o preto já ia pro saco. Mas é o começo de carreira de Fischer. Mas nesse posicionamento o preto está perdido. Como? Vou demonstrar. C4, ataca o cavalo. O cavalo não tem para onde ir, só tem que ir para frente. Cavalo B4. E agora toma, né? Toma. E agora qualquer pessoa, né, vai tomar de bispo. Depois eu explico tomando de dama, tá? Bispo toma, cavalo ataca o bispo. D, né? Preste atenção. Cavalo em A4. C toma D4. Cavalo toma D6. Dama toma. E agora, ó, bispo na cara do dama. Dama é 7. Já se foi a torre. Cavalo B8. Bispo B8. Cavalo B8. Cavalo toma D4. Bispo B7. Bispo toma bispo. Dama toma. Dama toma bispo. Tá? E a dama que tá em D1, desculpa aqui, tá? A dama que tá em D1 ataca o cavalo. Tá? E o cavalo, ó, simplesmente, tá, joga em C6 e vocês põem a última torre, tá? E vai dar o toque Minerva e vai dominar 3 contra 2 e a última torre vai entrar em jogo. Então esse posicionamento é ganhador para o branco, tá? O cavalo bem posicionado, a torre dominando as colunas abertas e semi-abertas, o rei está na gaveta, tá? O cavalo vai estar sob ataque, não vai ter casa boa, somente a casa de A6, vai estar uma casa muito ruim, tá? Posso jogar,
né? A dama em F3, tá? Caso você venha fazer um transtorno. Então é o seguinte, está muito ruim para o preto, tá bom? Então esse posicionamento, né? Que o preto tinha, tá? O preto tinha foi de extremo erro. Cavalo D4, C4, cavalo B6, né? Cavalo B4, toma, e agora vamos a dama. Vamos dizer que eu tenha capturado de dama, tá? Dama versus D6. Aí ele dá o toque Minerva no cavalo. Cavalo vai para A6, tá? Cavalo vai para E4, atacando a dama. A dama vai para D7, não recua muito. D5, excelente lance. D5 e peão D5, e o peão ficou eternamente, eternamente passado. E o bicho vai ser engavetado. Quando o cavalo saltar, ou aqui ou para trás, tá certo? Vai jogar peão para frente e o bispo vai ser capturado. Peão toma. E tá uma verdadeira salada mista, né? Uma salada mista. Cavalos todos fora de eixo. O rei nu, tá certo? E vai entrar o cavalo em tudo que é canto. Coisas absurdas, né? Tá certo? Coisas absurdas. Ok? Então, nesse posicionamento estaria perdido, né? O preto estaria perdido. Então, o Fischer, o pequeno Fischer, passou, né? Passou o ganho, como diz na gíria popular do xadrez. O Fischer passou o ganho, tá? O Fischer passou o ganho. O lance perdedor, e o Fischer passou o ganho, tá? O Fischer passou o ganho. Então, presta bem atenção. Aí fica, né? Aí fica até constrangedor. Aí a pessoa diz: não, mas eu não tiro o cavalo, né? Eu não tiro o cavalo, eu jogo torre de F, D8. Aí diz: vamos analisar, né? Vamos analisar. C4, cavalo B4, peão toma peão, dama toma, cavalo E4, né? Dama D7, expulsa o cavalo vai pior casa, faz o peão passado, peão toma, aí o cara joga torre D8. Não posso tomar porque, ó, né? Aí vem a coisa linda. Cavalo G5, cavalo de F, G5. E agora, vamos lá. Vamos a bispo toma cavalo, bispo toma, tá certo? Cavalo salta, porque agora tá tudo beleza, e bispo toma D8, o preto perde a qualidade. Então, olha lá, o negócio não tá pra peixe, né? Quando o cavalo jogou G5, o cavalo saltou para D4. Aí agora, ó, ameaça mate. Ele elimina o mate. E agora vem a coisa mais linda do mundo. Eu não tiro o cavalo, não. Eu ameaço capturar a dama. Dama toma G5. Ameaça o cheque. E agora, quando o rei salga a posição, né? GH8, tá? Aí o bispo, ó,
Eita! Eita! É um verdadeiro triciclo em cima de uma situação harmoniosa, tá? É uma verdadeira. E quando joga aqui, né? Aí esse acaba de lascar tudo. Não é verdade? Acaba de lascar tudo. Ok? Porque não pode tomar, porque leva a dama a tomar. Tá certo? E se fizer isso aqui, eu vou jogar aqui, aqui. E parabéns pra você. Tá certo? Tá terrível, tá terrível. Né? Se jogar aqui, eu simplesmente eu tenho esse contexto aqui e vou lá em cima dele, tá? E vou lá em cima dele. Ou até aqui, posso jogar aqui, fica até melhor, porque não tem, né? Tá perdido aí. Vai jogar aqui? Vai jogar aqui, ótimo, né? Vai jogar aqui, ótimo. A gente troca tudo e vai sobrar uma palhaçada de coisas aí, tá? Vai sobrar mesmo, ok? Toma mesmo, tá tudo certo, né? Toma e cheque, né? Já serve aí? Já serve? Acho que serve, né? Acho que serve. Não é verdade? Já pode ser servido aí, né? Rei sai e cavalo toma torre, ou bispo toma torre, tá horrível aí. Tá tranquilo aí, né? Aí tá tranquilo. É meio mundo de palhaçada. Meio mundo de palhaçada. Então, nesse posicionamento, né? Nesse posicionamento, o preto já se encontra degringolado. Já vai para uma situação, tá certo? Muito densa. Por quê? Porque o seu rei tá pouco protegido. Pouco protegido. E outra, eu só vou fazer análise, né, das posições críticas, porque o restante, às vezes, são alguns pontuamentos. E4, C5, cavalo F3, E6, D3, cavalo C6, G3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7, roque, tá? Cavalo de B, né? De B, D2, torre B1, torre E1, aí ele, ó, B6, D3, dama C7, D4, D6 e assim. E agora o cavalo D4 tá perdido já com análise. Mas vamos lá, o que fiz jogou. Toma D6, bispo toma D6 e cavalo E4. E agora o preto pode reagir. Pode reagir. Nessa situação, o preto tem que reagir. E o lance é bispo A6. O lance do texto foi C4. E mais um erro estratégico. Além do peão poderá ser atacado pelo cavalo que sai de FD2 depois que elimina o bispo, tá? As casas, todas as casas E6, F7, G7 e H7 serão atacadas pelos dois cavalos. E os cavalos que estão em C e em D vai ficar muito tarde para voltar. É isso que vai acontecer. Então, o lance seria bispo A6. Cavalo toma D6. Dama toma D6. D toma C5. Dama toma C5. E agora esse aqui é um lance fino, certo? De estratégia. Bispo D2. Por quê? Porque apoia o peão. Apoia o peão. E agora a dama não pode capturar, né? Então esse bispo D2, vocês aprendam o que é para apoiar o ataque em cima da dama. Cavalo F6, ele vendo o perigo, né? B4, vai recuando, as peças começam a recuar. Bispo E7, dama A4, bispo é perigoso, bispo retorna, B5, o cavalo vai para a pior casa, cavalo A5, C4, cavalo ataca e agora, ó, os dois peões vão ficar horríveis para o final. Peão toma e já está ruim, né? Dama C2,
F5, agora tem um problema fortíssimo, e torre de AD1, e nesse posicionamento, né, com o cavalo em E5, já vai para casa. Isso aí com certeza tá estrategicamente perdido. Então o posicionamento seria esse, a dificuldade seria essa, tá? Tá certo? O posicionamento do branco seria esse para ganhar, tá ok? Tá certo que ficaria um pouquinho mais um cuidado, mas mesmo assim seria o melhor para o preto, porque teria uma situação chamada situação controlável, tá? Teria uma situação chamada situação controlável. Então jogou toma D6, bispo toma D6, cavalo E4 e o peão estrategicamente está perdido, né? Jogou C4 pensando que ia barrar essa superioridade, né? Jogou C4, cavalo captura o bispo, dama toma, e agora temos que tirar o cavalo daqui, que protege, né? Todo o plano de ficha foi colocar o bispo aqui. E agora cavalo G5. Cavalo G5. Esse erro do pequeno ficha poderia, eu acho que ele naquela hora, o pensamento de ficha é igual o pensamento da análise, mas só que ele trocou o lance. E trocar o lance numa estratégia, ele preferiu colocar o cavalo em E4 para que esse cavalo saia desse posicionamento, do que ter uma vitória tranquila, né? Uma vitória tranquila. Quando o Fija jogou o cavalo G5, tá? Que era para ter jogado dama C2 primeiro, ele impede, tá? Ele impede, e o cavalo salta para D2 atacando. Veja que é melhor isso. O B5, e agora você carga na base, muita carga pela base, ele A6, né? E outra carga em cima do peão, né? Jogou B3 e outra carga. Aí ele, ó, C toma, e agora o cavalo vai para uma casa excelente, que é a casa C5, tá? Uma casa C5. E o bispo vai sair por A3 para capturar a torre de F8. Essa é a ideia miserenta desse ataque na ala da dama. Cavalo toma B3, bispo B7, A toma B5, A toma B5, bispo A3, ataquei a miserável da dama, B4, e agora, ó, C4. Eita, C4, tá vendo? C toma, né? V, B4, aí, ó, pá! Cavalo de 5, né? O cavalo de 4, né? Tá todo quebrado. Todo quebrado. Não adianta mais. Não adianta mais, né? Ganhou um peão. E aí acabou. A toma, B toma, bispo A3, B4, e perdido, né? Então essa situação pode jogar o bispo aqui como o bispo aqui. Deveria o Fischer canalizar as forças, né? Canalizar as forças para essa situação aqui, para dar o tempo. Ele jogou lá, e o cavalo de C é 7, começa a jogar ruim.
era para ter jogado H6, cavalo em E4, dama D7, dama H5, dama H5 e cavalo de C7. Tá melhor o branco, mas pelo menos é defensável. Só que ele começa a deixar os cavalos, as peças começando a entrar na área do rei. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Cavalo G5 tem que jogar H6. Não pode criar filhote aí. E ele jogou cavalo de C7. Um erro estratégico grosseiro. Dama C2, ameaça mate. E o cavalo G6. Aí vai começar o desabono, né? Aí já vai começar o desabono. H4, cavalo F6 e agora cavalo H7. Eita, cavalo H7 e agora, ó, finalmente, aí o cavalo joga um lindo lance, né? Cavalo H4, bispo ataca a dama e dama D8. E agora, se eu fosse guloso, o negro poderia reagir. Eu não posso capturar o bispo, pegar o bispo e capturar B8, a torre. Não posso. Por quê? Porque ele vai capturar simplesmente o meu bispo de G2, tá? O meu bispo de G2. E se você tirar a situação, ele vai jogar bispo B7 e o bispo está atacado. E se eu capturar e o rei a capturar, eu levo o cheque e capturo, tá? E capturo. E o par de bispo fora de alcance dessa situação aqui, simplesmente não vale a pena trocar o excelente bispo por uma torre morta, certo? Então, já que ele deu o cavalo, muito obrigado. Esse era o raciocínio, esse é o raciocínio fiel e muito bom da posição. Aí torre B7, ainda eu não capturo, ainda não capturo. O que é que eu vou fazer? Vamos lá, eu tenho que me livrar desses peões débeis. Então toma lá, tá? Aí a dama captura, porque ele já deu um cavalo, né? Ele tem que faturar. H toma H. E agora era para que a torre se esvaísse, saísse. Mas só que Shell faz, tá certo? Novamente a situação ruim. Ele toma. E agora, meu querido, vai sofrer. Não tem análise, porque isso aí já tá perdido, né? Aí já tá perdido, é uma questão de técnica. Então só vou demonstrar o que se poderia fazer, tá certo? Se aparecer um breve momento assim, um lampejo de recuperação, eu vou mostrar. Então, torre D4, ameaça ganhar a dama, né? Dama se sai e ameaça novamente atacar a dama. Torre E4 e a dama por torre E3. E agora o cara joga F5 e agora que tá perdido mesmo. Era para ter jogado agora E5. Joga torre G3 cheque, rei H8, bispo F3, ataca a dama, tá? E toma F4, bispo toma, F toma G3 e rei G2, tá certo que tá com vantagem decisiva, mas ainda aguenta algum esperneio. Mas com F5, realmente está perdido. Com F5 realmente está perdido. Aí não tem, né? Aí não tem. F5 aí está perdido mesmo. Torre H3, dama E8, bispo E5 cheque, ninguém desaloja. Cavalo F6, dama D2 para entrar no ataque. Rei F7 tentando sair da gaveta. Dama G5, ameaça capturar a dama. Dama E7. Agora é fácil, né? Bispo toma e tá na gaveta. Dama toma. Cheque.
né? Rei E8 e dama torre F6. Eita! E agora? Ele prefere ganhar a qualidade, né? Ele prefere, mas só que existe um intermediário. Toma, toma, e agora o intermediário. Bispo F6. E agora tem que cobrir, né? Tem que cobrir porque se cobre de torre, eu capturo, toma, cheque, fica bispo, essa torre está perdida. Então, cobre de bispo e dá um intermediário. Dama torre F6, né? E bispo toma e aí tá perdido, né? Tá perdido mesmo. Não tem como tá perdido. Aí acabou-se. Abandonou o Schelling, que aí realmente não tem como, né? Como escapar. Tá ok? Então essa aí foi a análise da primeira Bob Fischer versus James Schelling em 1957, no dia 3 de setembro de 1957. Então eu espero que essa situação que a gente abriu agora, que é a análise das partidas de Bob Fischer. Até a próxima.